Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua presença para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, estamos aqui, Pai, para estudarmos, para aprendermos, ó Deus, a Tua palavra. Que entre a boca de quem fala, ó Deus, o coração de quem ouve, esteja o Teu Santo Espírito convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo e nos guiando em toda a verdade, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós amamos a Tua palavra, Deus. Nós estamos aqui, Pai, porque és precioso, Senhor, para nós. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Tu és Senhor sobre toda a terra, sobre o céu e debaixo da terra, Tu és Senhor. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos nessa noite, ó Senhor. Esteja conosco, ó Deus. Venha, Pai, fazer com que a nossa mente, Pai, esteja fértil, Pai, para receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos guiar em toda a verdade e esteja dentro de nós testificando que somos filhos Teus, ó Pai. É isso que Te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, vamos começar a falar um pouquinho hoje. Nas 4 próximas aulas nós vamos falar um pouquinho de cristologia, tá? A doutrina de Cristo. Falar um pouquinho de Jesus. A gente sempre está falando de Jesus, mas hoje nós vamos evidenciar mais o assunto. Amém? Glória a Deus. Cristologia. Nota aí no seu caderno. Vai dar tudo certo. Cristologia. Antes de lermos algum texto, vamos ver alguns pontos que nós precisamos analisar. Vamos começar aqui em Gênesis capítulo 1, tá? Na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1, conhecido de todos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? Então, meus irmãos, a gente tem que parar para pensar. E viu Deus que era bom e isso foi o dia primeiro. Então, a gente precisa entender que há haja luz no primeiro dia, mas os luminares só foram criados no 5º dia. No 5º dia, os luminares foram criados. Os luminares foram criados, sol, lua, estrela. Como que eu tenho luz em Gênesis capítulo 1 durante o 1º, 2º, 3º, 4º dia, se eu não tenho sol, não tenho lua e não tenho estrela? Você tem que parar para pensar, irmão. Tudo isso, nossa aula começa, irmão, isso é cristologia? Sim, porque nunca você vai entender o princípio da cristologia bíblica se você não entender isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. É por isso que eu falo para vocês que falta o hebraico bíblico na vida de vocês às vezes. Porque no hebraico está escrito assim: Breshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. O que você está dizendo? Tá. Primeira palavra em hebraica, em Gênesis 1, é Breshit. Breshit. Uma palavra que se deriva da palavra cabeça, que significa Rosh em hebraico. Então, se fosse traduzir Gênesis 1, seria assim, ó, na cabeça. Na cabeça. Bará. Bará é usado para criar. Bará. Esse bará é usado para criar, mas é criar do nada. Criar do nada, ou do inexistente, tá? Beleza. Na cabeça. Mas por que foi traduzido? No princípio.
Primeira coisa que se forma no ventre de uma mãe é o coração da criança. Mas o que se evidencia primeiro é a cabeça. Eu vou falar de novo. Estou indo devagar, hoje você viu que eu estou calmo, né? Primeira coisa que se forma no ventre de uma mãe é o coração. Mas o que mais se evidencia, que dá para ver, que tem a maior forma, o que mais aparece, é a cabeça. Agora, usando uma linguagem gestacional, estou indo devagar, porque tem gente que tem dificuldade para entender isso aqui. Quando uma mulher está grávida, vamos lá, quando uma mulher está grávida, o que mais se evidencia é a cabeça. Olha que neném feio, misericórdia. É a cabeça, beleza. Essa criança, no início, ela é sem forma. Ela está no meio das águas, numa bolsa de água. No meio das águas. Existe um cordão, né? Um cordão pela qual ela se alimenta. Mas 9 meses depois, essa mulher, ela vai dar à luz. Beleza. No princípio, na cabeça, traduziram por princípio. Por quê? Me pergunte, por quê? Porque se entende que o princípio de uma criança no ventre é a cabeça. Então foi traduzido por princípio. Estou indo devagar, hein? No princípio, que é a palavra breshit, deriva de rosh, quer dizer cabeça. No princípio criou Deus, Bará, criou do inexistente, não tinha nada, os céus e a terra. Mas a terra estava sem forma e vazia, e no meio das águas. Pedro vai escrever a epístola e vai falar, a terra estava no meio das águas e foi tirada do meio dela. Então, olha só que interessante. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz do dia 1º ao dia 4, eu não sei se você sabe, diga que luz é essa. Jesus. Vou te mostrar, calma, não precisa ficar nervoso. Do primeiro dia ao dia 4, quem brilhou foi Jesus. Mas os homens não suportariam a sua luz e não entenderiam a sua luz. Então Deus tomou uma decisão, diga qual? Precisamos fazer luminares que os homens resistam a eles. Vamos criar coisas mais fracas, luzes mais fracas. Vamos criar um sol, vamos criar uma lua, vamos criar estrelas. Essas coisas fraquinhas nós vamos criar, porque a humanidade não está pronta para receber a luz de Jesus Cristo. É como se você fosse trabalhar numa construção. Antes de ter energia elétrica, se você for trabalhar à noite na construção, você precisa fazer um pico de luz para você trabalhar. Agora, quando já passou toda a fiação e as lâmpadas estão certinhas, você tem luz, beleza. Na criação, entenda como se fosse isso. Do 1º ao 4º dia, Deus está criando. O Senhor é Deus, Jesus é Deus, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Está criando, diga amém. E quando ele está criando, este pico de luz é Jesus. Quando tudo está no lugar, no 5º dia, ele faz a fiação. Coloca sol, lua e estrela. No 6º dia, ele coloca morador dentro, ele cria o homem. E no 7º dia, ele descansa. Tem que ver isso aí é outra aula, mas tudo bem. Então, olha só, como que eu sei... Isso aqui é uma linguagem gestacional para a terra. Qual era a condição da terra? A terra estava no meio das águas. Colocar como se fosse um aquário. A terra estava no meio das águas, sem forma, vazia. Aí Deus abre uma expansão no meio das águas. Então tem água em volta de tudo isso, mas no meio tinha a terra sem forma e vazia. Ele abriu um espaço. É como se você tivesse um aquário e você... abre um espaço no meio das águas, uma expansão. E aí ele deu forma, e disse Deus, haja luz, e houve luz, a forma. Ele deu forma à terra. Dentro dessa expansão, ele colocou o sol, ele colocou a lua, ele colocou a estrela. Essa expansão é chamada de universo.
É um espaço no meio das águas. Depois do universo, tem água. Faça separação de água. Água de cima, água de baixo, água que está na terra, água que está fora da terra, comporta de céu. Tudo isso que o povo não entende na Bíblia. Então, quando a Bíblia usa uma linguagem gestacional em Gênesis 1, é porque a terra estava na mesma condição de um bebê. Ela estava no meio das águas, sem forma, vazia, estéril. Disse Deus, haja luz. Durante 4 dias essa luz foi Jesus, esse pico de luz. No 5º dia os luminares são criados, porque os homens vão ser criados no 6º dia. E eles não vão resistir à glória de Jesus. Eles não vão entender a glória de Jesus. Então, essa expansão, esse universo, alguns cientistas, eles mandam fotografar o universo, né? E eles chegaram a uma conclusão, pergunte qual? O universo se repete. Quem já ouviu essa teoria, diga amém. Não é que o universo se repete, irmão. Se você tira foto de uma parede de água, ela reflete o que está atrás. Não é que o universo se repete, é que eles chegaram às águas, aonde está finalizando ali o universo. Então, depois do universo ainda tem água. Aí é fácil entender como que aconteceu um dilúvio. A criança, quando ela está no ventre da mãe, ela tem um cordão umbilical, que ela recebe o alimento. E a terra tem um cordão, de igual maneira, está ligada em Deus, no trono de Deus. É Deus que alimenta a terra como um mundo habitável. Ah, irmão, eu não concordo, é porque você não lê a Bíblia. Está no livro de Jó, Deus disse, eu tenho um cordel ligado em mim na terra. E se você acha que de Gênesis capítulo 1, a criação até os dias de hoje terminou, você está enganado. Deus nunca parou de criar. Vou repetir. Gênesis 1 foi o princípio, mas Deus nunca parou de criar. Você não suspeita de nada, meus irmãos? Diga assim, do quê? Quando você estudava, quantos planetas existiam? Lembra? 7, 8, tem gente que pegou 12. E hoje? São milhares de planetas. Como que isso aí foi aparecendo nessa galáxia? Foi vindo? Foi saindo dos buracos negros? Sei lá, foi os pó cósmicos que foram formando? A criação não terminou. E Paulo vai falar sobre isso quando ele diz assim, ó, a terra, olha a linguagem. Linguagem de Gênesis 1 é a linguagem de uma mulher dando à luz. Quando Paulo vai falar sobre isso, ele fala, ainda não terminou a gestação, porque ela ainda geme com dores de parto. A terra geme com dores de parto. Então o haja que Deus colocou lá atrás ainda está criando até os dias de hoje. São novas espécies que estão sendo formadas. É o universo, são planetas, são estrelas, são galáxias. E estão aparecendo. Não é que estão aparecendo do nada. Deus não parou de criar ainda. Entendeu ou não entendeu? Mas o interessante, hoje não é aula de Gênesis, tá? Hoje é aula de cristologia. Eu só quero que vocês entendam a luz. Eu quero provar para vocês que Jesus é a luz. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. É que vocês ainda devem estar naquela teoria, diga qual? Aquela antiga, da Assembleia de Deus, que eu sou assembleano, tá, irmão? Sou do Belém. Aquela teoria que o diabo caiu na terra, deixou a terra sem forma e vazia. Vocês têm que parar com essa palhaçada, irmão. Vocês já são adultos. Vocês não são mais crianças. Como se Deus fosse um menino que está criando e o diabo está destruindo o que ele cria. Para com isso, irmão. Vai estudar a Bíblia. O Satanás não foi nem lançado na terra. Lê o texto. Satanás foi lançado por terra, nas regiões celestiais. Aí vem Paulo e diz, nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, potestade, dominador e hostes da maldade que estão nas regiões celestiais. A terra, ela foi criada já sem forma e vazia, porque Deus estava criando ela no mesmo processo de um bebê dentro do ventre. Ela não nasceria pronta, ela tomaria forma no decorrer da criação. E a linguagem no hebraico é uma linguagem gestacional. E você vai ver que a luz aqui é Cristo, que é, assim como a mulher dá a luz a uma criança, Cristo vem dar a luz à terra. No bom sentido da palavra, dar vida, irmão, fornecer vida para a terra. Vocês vão começar a entender. Olha lá, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Não fique espantado, não.
que você está aqui é para isso. João capítulo 1. Vamos lá? João capítulo 1. Muito conhecido, mas agora com essa explicação você vai ver que tudo fica mais claro. Ó. Vamos lá? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra, Jesus. Ele estava no Gênesis com Deus. Como está seu versículo 2 aí, na sua Bíblia? No princípio, que é a mesma... Irmão, Novo Testamento ele foi escrito em qual língua? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e parte em aramaico. O Novo Testamento, qual que é a língua que predomina? O grego. Grego, Gênesis em grego, significa o quê? Gênesis é grego, significa o quê? Princípio. Se na sua Bíblia, troca princípio por Gênesis, é a mesma coisa, ó. No Gênesis era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. A vida estava no verbo, que é Jesus, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. Olha a luz. E a luz resplandeceu nas trevas, contexto, está falando do princípio. E as trevas não a compreenderam, lá atrás em Gênesis. Aí na frente, na graça, versículo 6, houve um homem chamado por Deus que se chamava João Batista. O que tem a ver isso, né? Vocês vão aprender. Então olha só, lá atrás, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi criado por causa do verbo, da palavra, e o verbo, que é Jesus, manifestou a sua luz, mas os homens não entenderiam a sua luz, então foi colocado o quê? Luminares. Mas só que agora no Novo Testamento, Jesus ele vai encarnar, não é reencarnar, é encarnar, encarnação de Cristo. Jesus ele vai encarnar, ou seja, um corpo foi lhe preparado. Ele vai se tornar homem, sem deixar de ser Deus, tá? Depois a gente fala sobre isso na outra aula. Quando ele vem, ele não pode vir como no princípio, que ele criava. Tá dando para entender? Diga amém, estou indo devagar. Ele não pode vir aqui na frente como aqui atrás. É muita luz, é muita glória. Então ele falou assim: Pai, sacrifício e oferta não quero mais, mas um corpo me prepara. Eu vou descer o nível, eu vou deixar um pouco da luz para os homens me entenderem, porque desse jeito eles não iam compreender. Mas aqui eles precisam me compreender, então eu vou abaixar o nível para o nível da humanidade. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo até a morte de cruz, ele obedeceu. Então o que eu quero que vocês entendam? Aqui a luz estava muito forte, sim ou não? Os homens não entenderiam, não aguentariam, os homens morreriam com essa luz. Deus desceu o nível e falou: vou lhes dar luminares, sol, luas e estrelas. Jesus falou assim: agora eu vou encarnar, mas eu tenho que descer o nível, eu não posso vir com toda a glória que eu tenho com meu Pai. Eu vou encarnar, eu vou descer como homem. Mas já para não dar problema, na frente eu já vou mandar um João, que vai testificar de mim, que sou o verbo. Eu sou o verbo que estava no princípio criando. E João vai falar sobre mim para que os homens entendam, porque ele é a voz, mas eu sou o verbo. Estou tentando te fazer entender um pouquinho, irmão, para ver se você pega em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, lá em Gênesis capítulo 1, como que foi a criação? Fala assim, faz assim com a mão. Faz assim, o Espírito pairá. O Pai pronunciava as palavras. E o verbo, que era Jesus, criador, e o verbo criava. Então, olha a divindade criando, a divindade, um só Deus em três pessoas. O Pai, o ancião de dias, que ele não era chamado de Pai, o ancião de dias criando através do verbo Jesus e o Espírito pairando. Essa
palavra em hebraico, pairando sobre a face das águas, pairando, meraheft, significa o mesmo sentido de chocar, aquecer. Para quê? Ela vai nascer. Irmão, eu estou te explicando a linguagem de Gênesis 1, irmão. Uma linguagem gestacional, o Espírito Santo, a linguagem de chocar, de preparar, vai nascer, está sendo chocado. O que o Espírito Santo fazia sobre a face das águas? Meraheft, ele pairava. Eu não sei porque que traduziram assim no português, porque não coloca as coisas direito. E pairava, chocava, na intenção de chocar, esquentava a terra, porque o Pai estava criando através do poder do verbo. E todas as coisas foram criadas barato, inexistente, pelo poder da palavra. E ele é a palavra. Que é a palavra? Jesus. E agora a palavra de Gênesis 1, que criou o mundo, criou todas as coisas, vai encarnar para falar com a humanidade, para salvar a humanidade, com uma missão. Mas ele olha e fala assim, eu não posso vir com esta glória que eu tenho que diminuir isso aqui, senão os homens não vão compreender. Então, Pai, me prepara um corpo, porque eles não vão me escutar do outro jeito. Antes de eu falar, eles vão morrer. Jesus deu uma pitadinha, foi só uma pitadinha, diga uma pitadinha. Fala uma pitadinha. Uma pitadinha mesmo, do que ele tinha aqui atrás, com o Pai lá no Monte da Transfiguração. Onde a Bíblia diz que o seu rosto se transfigurou como sol. Só uma pitadinha da glória. Então, ele veio como homem. Já vamos resolver outro problema, é cristologia, irmão. João vai na frente. Por que João vai na frente? Porque eu quero que eles entendam ainda melhor o que eu vim fazer. Então João, que é a voz, vai falar do verbo. Ou seja, ele vai ser o preparador de caminho. Preparador de caminho. João vai na frente. Ele reconhece que ele não é a palavra. Ele reconhece que ele não é o Messias. Ele reconhece que ele não é Elias. Ele reconhece que ele não é nada disso. Mas ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele reconhece que ele veio no propósito de ser a voz, mas que ele não é o verbo. E que ao verbo ele não é digno de desatar nem a sandália dos seus pés. Mas ele vai apontar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou indo devagar hoje, hein? Que eu não quero que vocês fiquem confusos. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunho que testificava a fim de que todos os homens crescem por seu intermédio. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho isto é, a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Vocês têm que pegar a manha do texto, irmão. Até o versículo 10, ele está fazendo um paralelo. Diga do quê? De Gênesis 1 e João 1, da encarnação. Aqui não ia entender a luz, então eu vim menor, eu mandei ainda um preparador de caminho, Aí daqui a pouco ele vem e fala, e veio para o que era? Não, lê direito o texto. E veio para o que era? Singular primeiro. Mas os? Então são duas coisas diferentes. Tem gente que não presta atenção no texto. Tem gente que fala que aí é Israel. Mas ele veio para o que era? Seu. Singular, seu, singular primeiro. Mas os seus não receberam. Então você tem que entender o texto. Primeiro está no singular. Ele veio para o que era seu. O que era seu? Não era Israel. Ele veio para o que era seu. Diga o que era seu. A sua missão. Ele veio para o que era seu, singular. A missão de trazer a luz para os homens. Tem contexto, exegese, vamos lá. Ele veio para o que era seu. Trazer o quê? A luz, minha missão, trazer a luz à humanidade. Mas os seus, uma parcela da humanidade chamado Israel, não receberam. Diga, e aí? Não tem problema, os gentios receberam a luz. E hoje somos feitos filhos. Mano, era para você dar glória.
Tá, vou de novo para ver se você entende. Isso chama misericórdia, tá? Pela última vez. De Gênesis capítulo 1, do dia 1º ao dia 4º, Jesus foi lá, o pico de luz da criação. Todas as coisas estão sendo criadas pelo verbo, pela palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Ele está criando, o Pai está criando, o Espírito está pairando, chocando a terra e está aquela benção. Diga amém. Deus chegou a uma conclusão: no 6º dia eu vou criar o homem não vai aguentar essa luz. É muita glória, muita luz para esse material aqui que o homem vai ser feito. Então no 5º dia ele abaixou o nível: vou criar luminares. O homem vai merecer algo que ele resista: sol, lua e estrela. Beleza. Jesus sai de cena. Diga o que acontece. Para onde ele vai? Quando ele sai de cena, acontece João 1,18. Vê aí se é. João 1,18. O que acontece? Então pronto. Este Jesus, quando ele sai de cena no 4º dia, ele fica durante todo o Antigo Testamento escondido no seio do Pai. Como uma carta, um trunfo. Durante todo o Antigo Testamento, Jesus ele só atua como anjo do Senhor. Sabe a rocha que dava água ao povo no deserto? Jesus. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 10, irmão. É que vocês leiam para a ceia só o 11, o 10. A ceia começa no 10, começou no deserto do Sinai. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E depois participaram de um manjar espiritual e beberam de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que estava no deserto, e a pedra era Cristo, que seguia o povo. 1 Coríntios 10. Então, durante todo o Antigo Testamento, Jesus se manifestava não como Filho de Deus e nem como Deus. Ele se manifestava como anjo do Senhor, capitão dos exércitos do Senhor, como rocha, como fogo, o anjo que falava na sarça, porque ele ainda era um mistério escondido no seio do Pai. Não era tempo de ser manifestado. Paulo vai falar assim: a saber, a dispensação do mistério que esteve oculta em Deus, mas em breve se revelará a igreja, multiforme sabedoria de Cristo, na dispensação da graça. Está pegando aí? Diga amém. Não está, vai dando glória, que a hora você vai pegar, em nome de Jesus. Quando Jesus veio na encarnação, no ventre de Maria, aquele milagre todo, que nós vamos falar sobre isso numa outra aula, que ele vem como homem, ele abaixa o nível da luz. Então, ele vem, diga como ele vem. Como Adão antes de pecar. Antes de pecar. Diga, prova. Isso aqui, ó, eu estou nem aí, irmão. Tem que estudar. Gênesis capítulo, 6º dia. E disse Deus: façamos o homem. Tá. E formou o Senhor Deus o homem à sua imagem e semelhança. Tá. Imagem e semelhança. De quem? De Deus, beleza. Esse texto, imagem e semelhança, traz o sentido espiritual e traz o sentido, estou falando da tradução no hebraico, físico. Então, Adão foi feito, primeiro Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas Colossenses diz que Deus é o Deus invisível que não tem imagem. Agora lascou, e aí? Lascou nada, irmão. Foi feita uma imagem que já estava preparada desde a eternidade. Desde a eternidade, vou pôr pai, mas é ancião de dias, tá? O pai já tinha uma imagem preparada para o filho, um protótipo. Adão foi criado à imagem e semelhança da imagem que seria colocada no ventre de Maria, de Jesus. Por isso que Jesus é chamado por Paulo de segundo Adão, porque ele é humilde. Ele é o segundo Adão em performance, porque o primeiro foi feito à imagem do segundo, que era antes do primeiro, que é isso que a Bíblia diz, que ele era antes de Adão. Vocês estão aí? Estou calmo. Então, olha só que interessante. E outra coisa, irmão, já para você não falar besteira quando for pregar. E Deus chamou o primeiro homem, Deus deu um nome para o primeiro homem, e o primeiro homem se chamava... Como? Isso, Adão não é nome, irmão. Adão não é nome. Adão em hebraico significa homem. Criou Deus o homem. Adão é a mesma coisa. Segundo Adão, segundo homem. Adão, homem.
Você tinha que suspeitar, irmão, que isso aqui não é nome em hebraico. Me pergunte por quê. Depois de Adão, foi chamado de Adão, de homem. Quantos homens você viu na Bíblia chamado Adão? Você tinha que ter desconfiado, né, que isso não era nome. Como que ninguém quis ter o nome do patriarca, do primeiro homem. Tá. Mas deixa para lá. Estou falando da raiz hebraica, do nome hebraico. Isso não é nome no hebraico. Então, o primeiro homem, Deus não deu nome para ele. Deus o chamava de homem. 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 De melhor para você entender. Homem vermelho. Homem vermelho. Homem vermelho. Porque representava o homem que viria. Que esse aqui foi feito à imagem e semelhança dele. Homem vermelho, que fala da humanidade de Cristo e do sangue de Cristo que seria derramado. Irmão, por que isso não ensina, não tem nos comentários bíblicos? É simples, irmão. Comentário bíblico e esses negócios de rodapé de Bíblia não é estudo e não é Bíblia. É copia e cola de quem não sabe nada. Você não estuda, você fica aí falando heresia. Continua, para. Tô calmo. Então, Jesus estava aqui. Diga amém. O primeiro Adão foi criado, a imagem dele, sem pecado. Olha como era o primeiro Adão. Ele dominava sobre os peixes, sobre o mar, sobre as águas. Ele dominava sobre os répteis. Ele dominava sobre tudo. Quando Jesus chega, ele é o segundo Adão. Ele tem esse domínio porque ele não pecou. Ele fala para o mar, mar para, o mar se acalma. Ele fala vento para, o vento para. É o mesmo poder e a mesma autoridade que foi dada para Adão antes do pecado. Adão, ele andava rodeado da glória de Deus. Paulo descobriu isso, diga amém. Quando Paulo descobriu isso, ele escreveu o texto. Porque o homem significa o quê? Ah, tá. Porque o homem pecou, destituído foi da glória de Deus. Mas todos respeitavam Adão no jardim. E antes de pecar, Adão é o tipo de Cristo. Não tem mão fisicamente em tudo. Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Que imagem é essa? A imagem que tinha para o filho depois. Mas os homens não entenderiam essa imagem. Então o que foi feito? Diga o que foi feito. Eu vou mandar João na frente para ver se o povo compreende. Mas Jesus, você já abaixou o nível, já veio como homem, nem está com aquela glória toda. Ainda tem que mandar João para os homens entenderem isso? Tem que mandar João, porque o povo não aguenta nem o nível da humanidade de Jesus. O homem não aguenta um homem sem pecado. O homem não aguenta, a humanidade não consegue entender. Diga o quê? Um homem que perdoa como Jesus perdoou. Um homem que se assenta com publicanos, com os pecadores e com as prostitutas. A humanidade não está pronta para entender Jesus. Mesmo em seu nível mais baixo. João Batista, que tinha que explicar, no meio do caminho se perdeu e parou de entender. E mandou os seus discípulos perguntar para Jesus: és tu mesmo ou esperamos outro? Por que João Batista mandou perguntar para Jesus isso? Pergunte, por quê? João Batista estava preso e Jesus não foi tirar ele da cadeia. E aí? Então ele já ficou irritadinho, falou, ele é o Cristo mesmo ou esperar outro? Vê lá, chama lá. Qual foi a mensagem que Cristo mandou pelos discípulos de João? Diga a ele que o cego vê, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são limpos e os mortos ressuscitam. Irmão, João teve dúvida acerca de Jesus, para você entender. Era o único que não poderia duvidar. Me pergunte por quê. É como o pregador que prega uma mensagem e não crê na palavra que prega. Porque ele ouviu a voz do Pai dizendo, é o meu filho amado. Ele viu a pombinha descendo corporalmente, com o Espírito Santo como forma de pomba sobre ele. Ele ouviu a voz do Pai e ele disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que agora ele está perguntando se tem outro? Assim é a humanidade. Me pergunte como? Quando a gente para de fazer o que eles querem por eles, ou não fazem mais por eles, eles vão falar mal de você, não vão te reconhecer como alguém que abençoou. Grava isso na tua mente. E deixa eu te contar um segredo. Que talvez você esteja aqui hoje preocupado com o que estão falando ao seu respeito. Diga assim para quem está do seu lado, não se preocupe. Porque quem fala mal de ti,
está falando mais da vida dele do que da sua. Aprende isso. Irmão, um dia chegaram para minha esposa, falaram uns negócios, falaram mal para ela. Falei mal de você, tá. Aí ela começou a chorar. Aí nós chegamos e falamos assim, vamos parar aqui para pensar. Essa pessoa que está falando mal de você, que falou isso, isso e isso, que você não é, como que é a vida dela? Ela parou, pensou, é do jeito que ela falou, que é a minha. Falei, as pessoas que falam mal de alguém, não estão falando de alguém, estão falando de si. O dia que alguém se levantar e falar assim, ó, aquele casamento é falso, é porque ela vive um casamento falso. O dia que alguém se levantar e falar assim, ó, aquilo ali é aparência, o dela é aparência. O dia que alguém levantar e falar, ele está traindo ela está vivendo uma traição. Ela é o traidor, ele é o traidor. Grava isso na tua cabeça. Então, agora, existe alguém fazendo uma pergunta, mas ele mesmo não crê no que ele mesmo pregou e viu e testemunhou. Porque é assim, quando a gente não se move para tirar alguém da prisão ou da situação difícil, você não vale mais nada para eles. Mas não se preocupa, diga por quê. Manda a notícia para eles. Os cegos continuam vendo. Os coxos continuam andando. Os mudos continuam falando. Irmão, quem fala mal daqui, eu nem ligo. Tem aluno que chega mais bravo do que eu. Tem aluno que chega assim, mestre, falaram mal de você para mim. Eu falei, mas você está nervoso? Ele falou, não aguento isso, não fala mal do meu mestre. Eu falei, rapaz, o que eu vou falar? Eu falei, fala nada. Você quer falar alguma coisa? Quero. Fala o que está acontecendo na aula. Fala o que você está aprendendo. Fala como tua vida está sendo mudada. Fala o que Deus fez com a tua família através da palavra. Fala da restauração que nós estamos vivendo. Fala dos momentos que nós estamos vivendo. Irmãos, tem alunos novos aqui hoje. Tem alunos de sexta-feira que nunca apareceram na segunda. Mas dia de segunda-feira aqui, não, faltam 20 pessoas. A sala está com 65 pessoas, com 20 pessoas faltando. Está aqui a lista de chamada, irmão, da segunda-feira, ó. Tô brincando, ó. 2 folhas e meia. Cada folha, ó, 22. Aqui tem mais, 53. 70 alunos de segunda-feira. Ah, irmão, por que você está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso. Eu estou falando que quando alguém falar mal de um lugar, fala que tem 70 famílias sendo abençoadas ainda por este lugar. Então isso basta para testemunhar que Jesus é conosco. Hoje, dia de sexta-feira, uns 10 alunos faltaram aqui. Sexta-feira é mais difícil. As pessoas estão preocupadas. Falando de ti, você está preocupado? Não se preocupe, diga qual o propósito. Você veio para o que é seu. E o que é seu não é o teu cargo, porque nós não recebemos cargo na igreja, nós recebemos uma missão. Nós não recebemos títulos, nós recebemos uma missão. Se você é apóstolo, seja um apóstolo, isso é uma missão. Se você é profeta, seja profeta. Se você é evangelista, seja evangelista. Se você é pastor, seja pastor. Se você é mestre, seja mestre. Cumpra a tua missão. Independente daqueles pelo qual você veio, te rejeite, não entende a sua forma, não entende a sua luz, não enxergue o que Deus está fazendo na tua vida, não tem problema. Porque quando aqueles que são seus te rejeitarem, Deus vai levantar um novo povo, que se chama igreja. Fala assim para quem está do seu lado, você vive uma oportunidade que Israel abandonou e deixou de lado. Fala assim para quem está do seu lado, Israel rejeitou a Jesus, mas você recebeu a Jesus. E Pedro vai falar sobre isso. Quem éramos nós? Diga, quem éramos nós? Nós éramos o quê, irmão? A Bíblia diz, primeira epístola de Pedro, nem povo éramos. A árvore que nos representava, sabe qual era? Jambuzeiro.
Mas quem não era nem povo, ele fez filhos de Deus, cordeiros com Cristo, nos deu um sacerdócio real e um povo adquirido pelo sangue de Jesus. Porque, irmão, eles podem te rejeitar, pessoas podem te rejeitar, mas fica firme na tua missão, porque a tua missão vai salvar pessoas. Jesus veio para ser luz. Desde o princípio, qual o propósito? Fala alto. Desde o princípio, qual o propósito? Ele foi abaixando o nível, foi abaixando o nível. Chegou nesse nível aqui da humanidade. E nem no nível da humanidade os homens entenderam a Jesus. Porque o nível mais baixo, não, o nível mais baixo que Jesus conseguiu chegar, diga como que era. Ele andava sobre as águas. É o mais baixo. Ele curava, ressuscitava morto. É o nível mais baixo que ele conseguiu descer. Não dá para descer mais. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Fala assim, você não foi gerado pela vontade do seu pai, não? Você é vontade de Deus. A maior prova de que quem nos fez não foram nossos pais. Diga, qual é a maior prova? Que o Espírito Santo habita onde? Dentro de nós, sim ou não? O Espírito Santo é Deus? Sim. Se o Espírito Santo é Deus e habita dentro de nós, a Bíblia fala, Deus não habita em templo feito por mãos de... Então quem me fez não foi o homem, foi Deus. Quem soprou o fôlego de vida? Papai chegou e falou, espermatozoide em dia. Mamãe chegou e falou, óvulo ok. Vai, beleza, mas se Deus não faz isso aqui, ó, não tem alma. Por isso que quando começaram com essa história, lembra lá atrás, muito famosa, vamos clonar, vamos clonar, vamos clonar, vamos clonar, vamos clonar. Beleza. Aí ficaram todos muito felizes, diga por quê? Clonaram a ovelhinha. Mas o animal dá para clonar, me pergunte por quê? Animal não tem alma. Animal é corpo e sangue. A vida do animal está no sangue. Então se clona animal. Mas na hora de clonar um ser humano, eles deixaram melhor nem falar sobre isso. Porque a gente faz o mesmo processo, mas não vive. Porque a pessoa não é o corpo, a pessoa não é o sangue, a pessoa é a alma. Quando aquele Eutico caiu da janela, pá, um médico chega e fala, morreu. Paulo fala, calma, não, o coração não está batendo, calma, a alma ainda está nele, então tem vida. Então, meus irmãos, você tem que entender algumas coisas, alguns princípios. Agora você vai entender. Diga o quê? Pronto. Você vai lá na estação de energia, tem aqueles negócios assim, grande, sim ou não? Aqueles monte de poste, aqueles negócios. Você chega assim na entrada, tem uma placa com a foto do Luan. Assim, tem uma caveirinha, né? Uns ossinhos lá, cruzado, tudo torto. Aí tá o Luan lá, aí tá lá, perigo. Porque a voltagem aqui é muito alta. A fiação sai daqui, chega lá no poste da tua casa, Sua casinha tá aqui, certo? Ou não? Tá. Aí chega lá no poste. A voltagem que tá no poste, diga, ainda mata. Diga, ainda mata. Mas no poste tem uma caixinha, que lá dentro tem um negócio chamado transformador. Esse transformador joga energia para dentro de casa, aí você tem 110, 220. Mas aqui, irmão, quem já tomou um choque na tomada? Quem já tomou um choque na tomada, diga amém. Você está vivo? Se você tomasse um choque aqui, você ia morrer, irmão, você ia torrar. Você pegar ali no poste ali, pensou? Se Deus quiser, você vai ficar vivo, mas aí é só milagre mesmo. Mas isso aqui não vai te matar. Enfia o dedo aí na tomada, irmão. Fica acontecendo, não vai te matar, não. Diga, isso não vai te matar. Porque tem um transformador para salvar a sua vida. Ele reduziu a voltagem. Eles vão reduzindo. Daqui reduz para cá e daqui reduz para cá. Sim ou não? Pronto, irmão. Aqui, no princípio era a luz. Reduziu para cá.
que mandou um homem chamado João na frente, que esse homem aqui tem um papel, diga qual? Ele vai ser o transformador, para reduzir mais um pouquinho, para vocês entenderem Jesus no nível do 110 ou no 220. Aquilo que você sabe dos evangelhos, quando ele volta para lá, ele fala, foi-me dado a mesma glória que eu tinha antes. Foi embora. Não pegaram ainda? Então vamos ler de novo para ver se a gente entende. Vai para João. Agora não é possível. Não é possível que você não vá pegar agora, hein? João capítulo 1. Vamos lá? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, a criação. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. A vida estava no Verbo, e a vida foi manifestada para ser a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam lá atrás. Agora, Jesus vai vir, mas ele manda um homem na frente. E houve um homem enviado por Deus que se chamava... Não, vamos trocar o nome João por transformador, para você ver, ó. E houve um homem enviado por Deus que se chamava... Este não veio como testemunho, mas ele testificava da luz, a fim de que todos os homens crescem por seu intermédio. Não era ele a luz, mas ele era o transformar, mas veio para dar testemunho fazer você entender a luz. 9, isto é, a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, a missão, mas os seus não receberam, Israel. Mas todos aqueles que receberam, a igreja, o gentil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Os quais foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas você nasceu de novo, que é pela vontade de Deus. Versículo 14. E o verbo, aquele verbo que é a palavra de Gênesis 1, ele teve que descer o nível, então ele se fez carne e tabernaculou, ou seja, habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 15. João testemunhou a respeito do verbo e clamou dizendo, este é aquele de que eu dizia, aquele que vem depois de mim tem a preeminência, porque existia antes de mim, desde Gênesis e antes do Gênesis, e ele é para sempre, ele nunca foi criado. Você está aí ou não? 16, porque todos nós recebemos a sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédios de Jesus Cristo. 18, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntasse, quem és tu? Ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Ele não era a luz. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? E ele disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, também não. Disseram-lhe, pois então, quem és? Para que respondamos aos que nos enviaram. O que diz a respeito de ti mesmo? E ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, ele entendeu que ele não era o verbo, ele era a voz é o som, o verbo forma a frase. Ele está dizendo, eu sou um barulho, eu sou uma cana agitada pelo vento, eu sou o barulho. Você quer entender o que está sendo dito no vento, você precisa conhecer e não ela é só o caminho. Não acabou não, versículo 23, e ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías 40, e os que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus, ou seja, os hipócritas. E, irmão,
Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para você entender o mistério no versículo 24. Os camaradas que vêm para saber das coisas, para levar, diga o que eles são. Mandado de fariseu. Irmãos, se você quer saber alguma coisa, diga o que eu faço. Dá tua cara a tapa. E para de ser covarde. Para de mandar espia. Qual que é o nome? Leonardo. Se eu quero saber alguma coisa do Leonardo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Leonardo, estou falando isso. Você fez? E vamos conversar. Agora eu fico naquela. Ô Mauro, vê lá o que o Leonardo está fazendo. Ô Luan, fica de olho no Leonardo, viu? Se ele pisar fora da faixa, você me conta, que eu fiquei sabendo uns negócios. Irmão, isso é coisa de mandar fazer o que você tem que fazer é farisaísmo. E fariseu tem uma característica, diga qual? Eles cobram dos outros aquilo que eles mesmos não vivem. Fica a dica para você. Fala assim, ó, para quem está do seu lado. Não seja mandado de fariseu. Qual versículo eu parei? Porque você se torna hipócrita tanto quanto. 24. E os que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus. 25. E eles lhe perguntaram, dizendo: então por que batiza, se tu não és o Cristo, nem o Elias e nem o profeta? Olha João, ó. E João lhes respondeu, dizendo: eu batizo porque eu batizo com... Mas ele... Não, isso aqui foi fantástico. Mas no meio de... Levanta-se um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, o qual é preferencialmente antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas. Ou seja, na hora que João estava pregando no Jordão, falando o quê? Qual era a mensagem de João? Diga qual era. Raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa era a mensagem. Mas nesse dia chegou uma turminha enviada pelos fariseus. Essa turminha mudou a mensagem e começou a questionar João. Quem é você? Quem não sei o quê? E ele, não, eu sou só uma voz. Mas só que no momento em que aquela turminha está conversando com João, Jesus está no meio da multidão ouvindo. Não pegou ainda? E no meio da conversa, o povo está... Não, então, o que está acontecendo? Aí ele, não, eu não sou Elias, eu sou só uma voz que clama no deserto. Então, por que batiza? Eu vos batizo com água, rapaz. Mas aqui no meio de vós... E João sabia que Jesus estava ali, mas não conhecia. Você vai ver o texto, irmão. João não sabia que era Jesus, mesmo sendo primo, porque eles nunca se viram. Então, eles nem imaginavam como que era Jesus. Você vai ver o texto. É que vocês ficam vendo filme, em vez de ler a Bíblia. É um problema sério. Vocês têm que pegar mais amor pela palavra e parar de ver a Record. Então, diga, qual é o mistério? Aí, ele fala, está no meio de vós, e eu não sou digno de desatar as... Agora olha o 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o próprio João estava batizando. Aí você acha o quê? Que o batismo foi tudo num dia só, né? Não. Jesus veio, ele sentiu que Jesus estava ali pelo Espírito Santo que ele recebeu no ventre. Ele falou, está aqui no meio, mas o dia seguinte só que Jesus se manifestou. Olha só. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Mas ele não conhecia Jesus, como que ele descobriu? Vamos continuar? Este é aquele de que eu disse, depois de mim vem um varão que tem a preeminência, porque já existia primeiro do que... Agora olha o 31, foi revelação. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com... Vocês não pegaram ainda? Foi assim, ó. A turminha dos fariseus chegaram para interrogar, Jesus estava ali, ele sabia que Jesus estava ali, mas não sabia quem era. No primeiro dia ele só fez, o Cordeiro de Deus, existe um aqui no meio de vós, que eu não sou digno, esse aqui, ele está aqui, que eu estou sentindo. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com... Mas no dia seguinte, agora imagine essa noite que João passou, sem dormir.
Senhor, ele estava lá, mas eu não sei quem é. Aí Deus fez um acordo com João, diga qual? Eu vou te dar uma dica. Aquele que você vê sobre ele, a pombinha. Aí quando Jesus foi se aproximando, ao mesmo tempo veio. Aí João foi olhando, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui. Mas eu não o conheço. Não, vamos continuar lendo. 31. E eu não conheço, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar em água. E João ainda deu testemunho dizendo, porque alguém perguntou, se você não conhecia, como que você sabe que era ele? Vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Então o Espírito Santo não desceu e foi embora. Ele desceu e permaneceu. Ah, irmão, vocês não pegaram. É que vocês ficam vendo o filme. Eu já falei para parar de ver filme, irmão. Para em nome de Jesus. Foi assim, ó. Ele não sabia quem era. Primeiro dia. Não, vocês não estão entendendo nada. Cadê? De quem que é essa blusa aí? Dá essa blusa sua aí para ver se serve de alguma coisa essa blusa aí. Presta aí. Primeiro dia, João pregando lá. Diga aí. Jesus lá, que era um costume. Lá no meio da multidão, Jesus. Só observando, primeiro dia, de longe. Quando João olhava para ele, ele meio que fazia meio assim. Ele não conhecia. Mas João, ele recebeu o Espírito Santo dentro e começou a saltar dentro do ventre. Então, no momento em que ele está ali falando com aqueles que foram mandados pelos fariseus, ele começa a sentir um negócio. Não, isso aqui eu nunca senti na minha mensagem. Ele está aqui. Como que você sabe que ele está aqui? Imagina ele falando consigo mesmo. Porque está queimando, está queimando. Eu estou com vontade de fazer como eu fiz no ventre. Mas eu não sei quem é. Aí João só solta a mensagem. Mas no meio de vós existe um. E nesse momento Jesus está. Existe um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Jesus falou, não vou batizar hoje não. Vou embora. Irmão, Jesus irmão, tá achando que Jesus é brincadeira. Aí o texto diz, no dia seguinte. Mas só que nesse dia seguinte, João também foi conversar com o pai. Ô pai. Ele estava lá, eu senti, e eu não sabia quem era. Aí o pai falou com João. Diga o quê? Aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo e permanecer. Esse é meu filho. No outro dia, João está empolgadíssimo. Eu imagino que ele só pregava assim, ó. Arrependei-vos. Cadê a pombinha? Raça de víbora. Daqui a pouco, imagina a pombinha descendo. E não era qualquer pomba, não. Pergunta, como que era? Vocês acham que o Espírito Santo é a pombinha branca da paz? Não, nada disso. Era uma pomba com o peito de ouro, as penas de ouro e as asas de prata. Quando ele viu que essa pomba começou a descer, ele foi indo. No filme, ele batiza Jesus, né? Levanta, aí a pombinha desce e o céu se abre e a voz fala. Não é assim no filme? Nada a ver, irmão. A pombinha foi para mostrar quem era, porque João não conhecia, leu o texto direito. Aí ele olhou e falou, a pombinha. Na hora que parou em cima de Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que eu preguei ontem, estou pregando já faz tempo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí todo mundo, como você sabe que é ele? Eu não sabia quem era, mas eu pedi ao Pai, e o Pai disse, que aquele que eu vi sobre ele, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba e permanecer, é ele. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Ah, dá licença, irmão, uma maravilha dessa. Versículo 30 aí. 33, vamos para o 33. De novo, ele dá testemunho. Eu não conhecia.
Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse. Estou falando, vocês acham que não foi o Pai que disse? Aquele que sobre mim desceu o Espírito, e o mesmo permanecer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito. Aí 34, e eu o vi, e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aí, ó, o batismo não é 2 dias não, irmão, são 3, ó. E no dia seguinte. Aí vai lá na televisão, faz tudo num dia só. No dia seguinte, João se achava lá de novo, na companhia de 2 dos seus discípulos. Irmão, ninguém mandou ele pregar. Ao ver que Jesus passava, João disse de novo, diga o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Quando ele fala, olha só, os 2 discípulos ouviram falar e imediatamente seguiram a Jesus. Isso aqui é interessante, diga por quê? Os 2 eram discípulos de... Mas quando João fala, eu sou a voz, ele é o verbo, ele é o cordeiro, os discípulos de João olham para João, olham para Jesus e falam, tchau, João, sinto muito. Mas eu não sou obrigado a ficar andando com a voz se eu tenho o verbo, o cordeiro. E eles começam a seguir Jesus, diga aí. 38. E voltou-se Jesus, e vendo que o seguia, disse-lhes, Jesus é assim, irmão, Jesus sabe de tudo, mas ele tem que perguntar, que buscais? E disseram-lhe, mestre? 39. Então disse-lhes, perguntaram, mestre, aonde? Irmão, a Bíblia diz, tem gente que prega que Jesus não tinha casa. Quem já ouviu aqui alguém pregar que Jesus não tinha casa? Diga amém. Amém. Então, aqui é a mentira, ó. Onde? Aí Jesus disse, então disse-lhes, vinde e vede. E eles foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele todo aquele dia, e já estava próximo a hora 10ª, ou seja, 16 horas da tarde. Jesus tinha casa ou não tinha? Aí, irmão, por que o povo prega que Jesus não tinha casa? Por causa daquele texto, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas quando Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele está falando, eu não tenho sepultura. Eles não entendiam que o morrer para Jesus é como dormir. Não pegaram. Era para vocês terem dado um glória, pelo menos, irmão. Eles não entendiam a linguagem de Jesus, que morrer para Jesus é como dormir. Ele chega na casa de Lázaro, o povo fala, morreu. Perdão, na casa de Jairo. E o povo fala, sua filha morreu. Ele disse, não, ela dorme. Mas ela estava morta? Estava, irmão, mas para Jesus é só um sono. Aí Jesus fala assim, ó, Jesus é complicado. Diga por quê? Ele não tem sepultura, o que você vai fazer na sepultura? Reclinar a cabeça. Por quê? É só 3 dias, depois eu devolvo. O único ser que andou nessa terra, que usou a sepultura emprestada, foi Jesus. Diga por quê? É o único que teve capacidade de devolver. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Aí o povo fica falando que Jesus não tem casa. Não, irmão, Jesus tem casa. A propósito, tiraram o telhado da casa dele um dia, para descer um coxo. Que ele estava na casa dele, em Nazaré. É só você ler o texto. Ele estava na casa dele, indo para casa. E quando chegou, a multidão encheu a casa dele. E aí subiram o coxo pelo telhado. Destelharam a casa de Jesus, irmão, para descer o coxo bem aonde ele estava. Então diga assim, Jesus tinha casa. Jesus só falou, vinde e vede. E passaram aquele dia com Jesus, onde ele morava. Aí, versículo 40. Vocês estão aí ou não? Vocês ficam rindo, né? Eu também dou risada, irmão, das heresias que o povo prega aí. Tem que... Irmão, é sério, não precisa ir, é só ler a Bíblia. Pode falar. O rapaz ele falou para mim que Jesus ele não tinha formosura no rosto. Por causa daquela palavra aí que está em Isaías. Que diz... Sem parecer e sem formosura. Isaías 53 está falando do momento da crucificação. A prova que Jesus não tinha olhos verdes, Jesus não tinha cabelo comprido. Já vamos consertar isso aqui. Jesus não era feio, banguelo, não. Jesus, ele era judeu, irmão. Judeu, ele não era mestre, sim ou não?
Para o judeu, é desonra ter cabelos crescidos e barba curta. Se ele era mestre, ele tinha barba longa e cabelo curto. No judaísmo, só poderia ter cabelo comprido quem fosse nazireu. Jesus não era nazireu. Diga por quê? Ele tocou em morto e bebeu vinho. Não podia, se fosse nazireu. Então, como era Jesus? Cabelo curto, barba longa de mestre. Ele era mestre, barba grande. Diga aí. Judeu como qualquer um outro discípulo. Estatura mediana, baixinho, mas era forte, porque experimentado no trabalho pesado. Moreno, queimado do sol, que ele gostava de... Irmão, judeu, nariz mais, um pouco maior. A prova disso, diga qual era. Jesus, no meio dos discípulos, se perdia. Para saber que era Jesus, tinha que beijar, é esse. Ou então, a Bíblia diz, no meio dos discípulos, ninguém sabia quem ele era. Não tem nem exato. Agora, ele não era feio, nem era aquele americano. Imagina ele vir com o coração explodindo em fogo, assim, ó. Mano, você vai na igreja católica, aquele Jesus homossexual, irmão. Para, irmão, que Jesus não era daquele jeito, não. Mas no momento do sofrimento, ele ficou sem parecer, sem formosura. Isaías 53, como raiz de uma terra seca. Ali está falando do momento da crucificação. Irmão, tenta pegar, ó, agora o Leonardo está penteadinho, a barba está feita. Mas pensa, te pegaram de madrugada, você nem dormiu. Te esbofetearam a madrugada inteira. Bateram em você com um pedaço de pau. Depois te deram 40 chibatadas menos uma. Em média, você tinha no seu corpo mais de 450 cortes. Colocaram uma coroa de espinho na sua fronte. Te batiam no meio do caminho, te forçaram a levar uma cruz. Cuspia, não te deram comida, não te deram água. Será que você ia estar como? Todo inchado, irmão. Jesus tomou tanto murro na boca, mas tanto murro na boca, irmão, que quando ele falou no idioma deles, Eli, Eli. Não é isso que ele falou, não. Ele falou, já aprende, irmão, para você falar direito. Eli, Eli, não é Lama, é Lama. E não é Sabactani, é Azavactani. Vou provar para vocês. Diga o quê? Google Tradutor. Aí, quando ele fala na língua dele, que o povo entende, Eli, Eli, Lama, Azavactani, diga o que acontece. Os caras olharam e falaram, deve estar clamando por Elias. Irmão. Agora imagina, Eli é Deus, mas Elicá é Elias. Então, ao mesmo tempo que ele falava Eli, ele gritava de dor. Eli, e eles não entendiam que era Deus, eles entendiam que era Elias. Vocês estão aí ou não? Oxe, parece que vocês não estão nem aí. Irmão, vocês têm que desconfiar das coisas. Ele está falando no idioma do povo. Como que o povo não entende? Maxilar inchado, não conseguia falar direito. E ele está lá orando o Salmo 22 todinho. Deus meu, por que me desamparaste? Vocês tinham que dar glória a Deus, irmão. Eli, Eli, lama azavactani. Deus meu, por que me abandonaste? Então, fala direito agora quando você for pregar. Não é Eli, Eli, lama sabactani. É Eli, Eli, lama azavactani. Azavactani. Fala direito. Então, diga amém. Jesus foi injustiçado até nas suas palavras. Disseram que ele estava falando o que ele não estava falando. Mas não é essa a história. Vamos voltar para o texto. João 1,40. Continua para. André, irmão de Simão Pedro, era um daqueles dois que ouviram as palavras de testemunho de João e seguiram a Jesus. André achou primeiro o seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo, ou Mexiá no hebraico.
E levou-o a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, Ioná, pomba. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pequena pedra, ou fagulhos de pedra. No dia seguinte, irmão, tem muito dia seguinte. Você tem que entender que não é tudo no mesmo dia. No dia seguinte, Jesus quis ir para a Galileia. Agora, Jesus quer ir para Gali. Agora, olha aqui onde eu quero chegar. Olha para a lousa, todo mundo, está todo mundo aí? Em Gênesis, Jesus tentou manifestar o quê? Quando ele encarnou, ele é o quê? Aí, quando ele decide começar seu ministério depois do batismo, depois daquela tentação que só está em Mateus, Jesus, ele decide ir para Gali. Deixa eu abrir aqui um espaço. Um pouquinho de geografia bíblica. Jesus quer ir para Galileia. Vocês têm que prestar atenção como tudo se encaixa, irmão. Vou fazer direito. Corredor das Nações, aqui, ó, na Palestina. Mar Grande, aqui. Mar da Galileia. Mar Morto. Esse aqui é o Rio Jordão, do meio. E aqui, Jerusalém. Jerusalém. Certo. Jesus foi para a região da... A luz estava em Gênesis, sim ou não? Sim. Jesus. Ele encarnou, mas os seus não receberam. Quando ele se manifestou, o pessoal daqui, ó, os judeus que ficavam para baixo, na parte do sul, não receberam. Ele falou assim: mas eu não quero que vocês me recebam, eu vou para Galileia. Ah, irmão, eu não vou ficar falando não. Não sou obrigado. Vocês nem pagam tudo isso. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Fala assim, o que a luz foi fazer para Galileia? Era uma profecia de Isaías, Mateus capítulo 4, vai lá. Se os meus não me recebem, a panelinha de Jerusalém, eu vou para Galileia. Irmão, olha para quem está do seu lado e fala, se tem um povo que não te aguenta, não se preocupa. Vá para outro canto. Você vai se achar, meu filho. Continua, para. Quem já chegou em Mateus 4? Vamos lá, então. Quem pode ler? Todo mundo, vai. No 3. Versículo 14. No 3, hein? 1, 2, 3. Pelo profeta. O que ele disse? Versículo 15. 1, 2, 3. Dezesseis. Eles viram o quê? Não. Última chance. Ele manifestou a sua luz na criação. Ele encarnou e manifestou a sua luz no meio dos homens. Mas os seus, a panelinha de Jerusalém, a panelinha dos judeus, o sinédrio, que era formado por fariseu, saduceu, herodiano, ou seja, hipócrita, assassino e quem não conhecia de Bíblia, não receberam. Ele falou assim, não tem problema. Eu vou cumprir a profecia. Eu vou para Galileia. O que você vai fazer na Galileia? Fazer o que eu vim fazer. Manifestar a luz. Aí, diga o que acontecia. Os judeus, irmão, nunca queriam receber Jesus. Diga por quê? Você lembra lá atrás? A gente tem que voltar na história, irmão. Senão a gente não entende as coisas. Vocês não vão para a escola dominical? Ó, vocês lembram lá atrás, quando começou a monarquia? Saul, diga amém. Diga amém. Aí depois de Saul veio quem? Depois de Davi veio quem?
Salomão, beleza. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. São 120 anos do quê? Reino unido. Reino unido. Depois que Salomão reina sobre todo Israel, que é este meio aqui, ó, este corredor das nações. Depois que Salomão morre, o reino é dividido. Reino do norte e reino do sul. No sul ficou Judá, com a meia tribo de Benjamim. E em cima ficaram as 10 tribos, com a capital, Samaria. Quando a Assíria veio e levou para o cativeiro o povo do norte, eles pegaram povos de todos os lugares e encheram aqui, gentil, samaritano. Encheu, fez uma bagunça em cima. Então, os judeus que voltaram depois, essa turma de baixo foi levado para um outro cativeiro, esse aqui foi levado pela Assíria, e a Assíria colocou outros povos, esse Judá foi levado pela Babilônia, ficaram 70 anos, e eles voltaram, esse povo aqui estava mantendo ali a sua raiz, o seu DNA, Quando eles olharam para cima, eles disseram, nós não podemos nos contaminar, porque lá em cima tem um monte de mistura. É um povo cheio de idolatria, que vem trazendo costume de não sei aonde. Samaritano não presta. Por isso que na época de Jesus já tinha essa rixa. Judeu não falava com samaritano. Mas Jesus veio fazendo tudo o contrário. Diga o quê? Ele não veio para a panelinha do sul, ele veio para o norte. De 12 discípulos de Jesus, 11 era Galileu. E 1 Iscariotes. E aí? Ou seja, ele veio com uma missão para o que era seu. Qual é a missão? Eu vou trazer a luz. Mas os seus não receberam, não tem problema. Deixa eles com o sinédrio e com a panelinha deles. Eu vou para Galiléia. O que você vai fazer na Galiléia? Já estava escrito que o povo que estava em treva viu a maravilhosa luz. Então, vocês não pegaram. Diga o quê? Como é triste que o povo pelo qual clama a palavra de Deus, diz que estuda a palavra de Deus, diz que ama a Deus, diz que é povo de Deus, não reconhece o Filho de Deus. Mas as prostitutas, os pecadores, os publicanos, os gentios, uma mulher Ciro-Fenícia, nas interminações aqui de Tiro e Sidom, nas fronteiras, ela diz, Rei, me ajuda, me dá só das migalhas, os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para aquela mulher gentia e fala assim, ó, nem lá embaixo, que é o povo escolhido, eu vi tanta fé. Fala assim para quem está ao seu lado, não fica triste se o teu povo não dá glória na tua mensagem. Deus levanta um povo novo. Profetiza aí, irmão, que vocês ficam chateados com qualquer coisa. Fala assim, Deus levanta um novo povo. Fala assim para quem está ao seu lado, você não quer mais estudar aqui? Vai embora. Outros virão. Se a luz já não está boa para você, não tem problema, mas a luz continua brilhando, a luz não vai se apagar, a candeia não se apaga porque um vaso quer tampar, ou porque alguém quer te colocar embaixo da cama, meu irmão. Se você foi feito para ficar aceso, você está cumprindo sua missão, quero ver quem vai apagar a tua luz. E essa missão, Jesus só teve um ministério de 3 aninhos, diga 3 aninhos. Essa missão passou. Não pegaram, era para ter dado pelo menos um aleluia mais ou menos. Fala assim, essa missão passou. Quem já viu corrida de revezamento? Corre e passa o bastão. Jesus passou o bastão. Quando ele passou o bastão, quem pegou? Diga, quem pegou? A igreja, os gentios, não aqueles que eram para pegar. E quando a igreja pega, diga qual foi a missão. Qual é a missão da igreja? Vós sois a... Agora tem gente que não gosta de você mesmo. Está escrito na Bíblia, me pergunte por quê. Porque quando a luz chega, há de se revelar as trevas. E o que está em oculto aparecer, então não reclama, não fique chateado, porque ninguém te quer por perto. São pessoas que esconderam viver uma mentira, esconder na escuridão. Irmão, eu estou toda segunda e toda sexta no mesmo lugar. E terça, quarta e quinta, e sábado e domingo também, porque eu moro aqui. Eu não me escondo. Eu estou aqui. Agora, quando as pessoas se escondem de você, tem algo errado. Elas têm medo do que pode aparecer. Porque você é
luz. Sabe aquele churrasco dos obreiros que fizeram e não te chamaram? Eles sabem que você ia ver que um bebe ainda, não foi liberto. Sabe aquela festinha que fizeram, convidaram todo mundo, eles até te cumprimentam, dizem que você é amigo, mas não te chamaram? É porque eles sabem que você é luz, e eles ainda não estão prontos para a sua luz. Não pegaram. Fala assim, ó, e quando se é luz, se é águia, mas quando se é treva, fala para ele, é periquito. Sempre falei isso para vocês. Periquito tem uma mania, diga qual? Eles fazem reuniãozinha para tudo, eles gostam de andar em bando. Eles ficam... Mas quando você chega, eles param. Porque eles não têm coragem de falar mal de você na sua. Porque a sua luz revela quem eles são. Deixa para lá, né? Periquito voa alto e águia. Águia anda em bando? Você não foi feito para andar em rodinha final de culto, irmão. Você não foi feito para andar em bando, você ter amigos, amém. Mas você não foi feito para estar no meio de fofoca. Você não foi feito para estar no meio de confusão. Você não foi feito em estar em reuniões secretas para falar mal de alguém, não. O seu dever nessa terra, Deus fez nascer com um propósito. Qual é? Uma missão. Qual que é o seu? O meu é ensinar e eu estou aqui. Qual o seu propósito? Pastorear? Pastoreia cheio da luz. Qual que é o seu propósito? Louvar? Louve cheio da luz. Qual que é o seu propósito? Ensinar? Ensine cheio da luz. Que a maravilhosa luz de Cristo esteja em vós. A região da Galileia. Agora, imagina, irmão, vocês têm que parar para pensar. Imagina a briga. Diga o quê? Os fariseus tinham discípulos, certo? Os fariseus eram doutores na lei, tinham doutores da lei, sim ou não? Aí eles tinham discípulos. Agora Jesus é mestre e tem discípulo também. Mas os discípulos de Jesus é tudo pescador, tudo galileu. Um é Iscariotes, rouba a oferta. E aquela bagunça. Um é meio violento. E Jesus vai indo, Jesus vai indo. Quando Jesus passa lá, que ele pega o povo daqui, que ele já pregou, a maior parte do ministério de Jesus é aqui, irmão, na Galileia. Quando ele desce para cá, dá uma confusão de discípulos. Você não sabia disso? Os discípulos dos fariseus olhavam para Jesus e falavam assim, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aí a turma de lá, tá vendo? O mestre não ensina a lavar a mão, a gente é tudo educado, a gente lava a mão. Aí vinha Jesus e falava assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai. Aí eles olhavam assim. Aí Jesus, porque o que eles comem sem lavar a mão, vai embora. Mas o que sai da boca provém do coração. Aí eles. E ficava lá. Com que autoridade você faz isso? Me diz você com que autoridade você faz isso, que eu te digo com que autoridade eu faço isso. Não, e eles começaram aquele negócio, mas os fariseus não aguentavam. Alguns até se converteram. Alguns se converteram e não podiam nem ser discípulos de Jesus assim pelo dia, mas eles eram discípulos escondidos de Jesus. Tinha um tal Nicodemos que era mestre em Israel e vinha ter com Jesus à noite. Um José de Arimateia que pertencia à cúpula, né? Era tudo discípulo de Jesus escondido, porque o que Jesus ensinava transformava a vida, trazia luz, mudava, curava, milagres, sinais, maravilhas acontecia. Agora lá no fariseu, no sinédrio, está acontecendo nada, só assassinato. Sai fora, irmão. Só mata, só destrói. Irmão, eu tenho que falar um negócio. Você posso falar ou não? Tem um problema grande com esses líderes que querem fazer as coisas pesadas e colocar sobre os seus ombros. Eu nunca ensinei ninguém aqui a desobedecer pastor. Mas eu sempre ensinei uma coisa. E outra coisa, eu obedeço o meu pastor. Vocês devem obedecer os vossos pastores. Eu nunca ensinei aqui ninguém a desobedecer a sua liderança. Mas eu te disse algo. Digo o quê? Quando a sua liderança desobedecer a Deus, você está livre dele. Vocês estão aí ou não?
Olha para quem está do seu lado e fala, estamos indo para a reta final. Você é luz. Fale umas 3 vezes para essa pessoa, diga, você é luz. Você é luz. Você é luz. E tem um detalhe ao teu respeito que você não sabe. Diga qual? Eles vão falar de você, vão tacar pedra em você, vão tentar te amaldiçoar, vão tentar, sei lá. Mas diga, quando fizerem isso, é o sinal de que Deus é na tua vida. Porque ninguém tenta destruir árvores que não dão fruto. E conhecereis a árvore pelo seu fruto. Continue dando fruto, continue trazendo a tua luz, a luz de Deus que é em você. O Espírito Santo habita dentro de cada um que está aqui. E esse Espírito Santo, Romanos 8,16, vem testificar dentro de cada um que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você também é luz nesse mundo. Ei, fica na tua posição, fica na tua chamada, fique em obediência, vive a tua missão, vive o que Deus preparou para você. Seja luz, não compactue com as trevas. Na hora que você chegar, aquilo que está em oculto tem que se manifestar. E quando Jesus está subindo ao céu, coisa linda, diga o quê? Ele olha para baixo, os anjos estão com ele. Ele veio para o que era seu, mas os seus. Então os anjos olham e dizem assim, este mesmo Jesus que está subindo, vocês vão ver ele descer. Mas só que vocês não pegaram ainda a mensagem. Diga qual? Varões galileus. Varões, ficai em, até que do alto sejais revestido de poder. Vocês estão aí ou vocês já foram embora? Aí deu um problema, diga por quê? Não, isso aí é aula de eclesiologia, doutrina da igreja. Deixa para outra aula. Não. A igreja primitiva começa com 120, no cenáculo, recebe o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem, começa a igreja em 3.120 membros. Dali 5.000, dali vai. O Império Romano persegue a igreja durante os 10 imperadores. A igreja vai sendo perseguida, anos se passam, séculos se passam, passa. Chegamos aos dias de hoje, diga aí. E eu te faço uma pergunta para finalizar a aula de hoje. O projeto parou? Tentaram de tudo para destruir a igreja, sim ou não? E tentam, sim ou não? A igreja existe ainda durante todo esse tempo? Mais de 2.000 anos, sim ou não? Você está preocupado com o que, meu amigo? Segue tua missão. As portas, no original não está inferno, está do Hades, não prevalecerão contra vós. Amém? Então pronto, irmão. E não se preocupa, vou finalizar a aula com isso. Diga o quê? Veio para o que era, mas os seus. Era engraçado, irmão, que quando Jesus curava, ressuscitava, dava pão para a multidão, os judeus seguiam a Jesus. Sim ou não? Mas na hora da crucificação, os judeus gritavam, solte Barrabás e crucifique. Uma multidão de quase 5.000 homens seguia Jesus, sim ou não? Judeus, viu? Diga aí. No dia da entrada triunfal em Jerusalém, para finalizar a aula, hein? O dia da entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, que era para entrar, para morrer, passar a Páscoa, ceiar, e ele vai morrer. Diga aí. O povo jogava os ramos e gritava, Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Tem uma revelação aqui, diga por quê. Judeu não fala Hosana. Judeu fala aleluia. Hebraico. Hosana é grego. Na Páscoa era um costume, diga o quê? Todos os povos iam para Jerusalém. Todas as nações que estavam na terra iam para Jerusalém na Páscoa. Para a festa dos e ficavam até a festa dos Pentecostes. Diga aí. Os gregos viajaram para Jerusalém.
E quando os gregos chegaram em Jerusalém, os gregos conheciam mais Jesus do que os judeus. Pelo que era levado para eles. Estou falando sério. Agora, aqueles que eram para seguir Jesus não estavam lá. Porque se estivessem, eles tinham gritado ale, que é a mesma coisa. Mas Hosana é grego, aleluia é hebraico. Mas gritaram o... Aonde estavam os judeus que teve um homem de Cirene ajudar Jesus a carregar a cruz? Fala assim para a gente finalizar a aula, para quem está do seu lado. Mas fale de verdade. Fala assim, não se preocupe. Se os seus te abandonarem. Deus vai levantar um novo coro para a sua entrada triunfal. Fala assim, no dia da tua entrada triunfal, os teus podem não estar lá. Você não vai ouvir aleluia, mas você vai ouvir hosana, porque os gregos já conhecem ao teu respeito. E no caminho de Emaús, não parei. Não, chega, tá bom. Não se preocupa, tá? Não se preocupa. Qual que é o nosso dever? Brilhar a luz de Cristo, não é nosso. O que nós temos é de Cristo. Mostrar a luz, o que está em oculto vai se manifestar. E nosso dever, pregar o evangelho a todas as criaturas. Somos portadores do evangelho, eclésia, igreja, mas vamos levar as boas novas, o evangelho, pregar a palavra, nosso papel, pregar a palavra, isso é trazer a luz, trazer a revelação e fazer discípulos. E amém, irmão? E vamos cuidar de almas, vamos amar as almas, vamos amar a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, e os nossos próximos como a nós mesmo, e o nome do Senhor será glorificado. Nossa primeira aula de Cristologia, a trajetória da luz de Cristo. Começou em Gênesis 1, foi para o seio do Pai, encarnou, os homens não entenderam, passou para a igreja, e hoje a igreja é portadora da luz e do evangelho e dessa palavra. Amém? E dentro da nova... Não, para fechar, ficar bonito. Pode ou não? João, o último apóstolo a morrer. Velho. Todo mundo já tinha ido embora. João foi levado em espírito na Nova Jerusalém. Apocalipse. Quando ele chega lá, ele olha para a Nova Jerusalém e fala assim... Como é bonita a Nova Jerusalém. Ela tem 12 portas de pérola. Ela tem o trono do Pai, o trono do Cordeiro, um rio de águas vivas que sai do meio do trono. Uma árvore da vida que está no meio da sua praça. Do lado direito existe os 7 castiçais de ouro. Do lado esquerdo do trono existe um mar de cristal. Os serafins estão acima dele cantando Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos. As ruas são de ouro transparente. Oh, que cidade linda! E a sua lâmpada é o Cordeiro. Deixa para lá. Só queria fazer a trajetória completa da luz de Cristo. Eu não podia, finalizar na igreja, porque ele está entronizado e a Nova Jerusalém tem uma lâmpada e a sua lâmpada é o Cordeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí pode dar mais 2 minutos ou não? Porque aí fica mais completa ainda, irmão. Aí aquilo que ele tentou no princípio que não deu certo, diga, e aí? Aquilo que ele tentou em Gênesis, que não deu certo, que foi estabelecer a luz dele, então ele pôs sol, lua e estrela, sim ou não? Ele vai arrebatar a igreja para dentro da Nova Jerusalém, o rapto, o arrebatamento. Começa na terra um período de 7 anos de tribulação, dividido 3 anos e meio. Eu provo para você que a igreja não vai passar na grande tribulação, e nem um terço do capítulo 24 de Mateus é para a igreja, é para Israel. São as 3 medidas de farinha, e depois de Cristologia, a gente vai estudar escatologia bíblica durante 2 meses, não faltem. Então, a igreja foi arrebatada para dentro da Nova Jerusalém, 7 anos de tribulação, batalha do Armagedon.
Reino milenar. Juízo final, ou Gog e Magog. Vou falar sobre isso em detalhes em escatologia, cada texto, tá? Depois do juízo final, estado eterno. Só um pouquinho de escatologia para você ver, senão vai ficar... A luz, aquilo que no princípio ele tentou, a luz dele. Na grande tribulação, no final dela, a Bíblia diz, diga o quê? O sol não dará mais sua luz, nem a lua e nem as estrelas. Mas só que Cristo tem que reinar durante 1000 anos. Como que ele vai reinar sem sol, sem lua e sem estrela? Na terra. Quando ele reina durante 1000 anos, Zacarias diz que isso aqui será um dia conhecido de todos. Mas não será dia nem noite, será tudo transparente. Porque não tem sol, nem lua e nem estrela. Tudo ficou transparente. Porque agora a nova Jerusalém está sobre a terra, a sua lâmpada é o cor, e o Cordeiro vai reinar sobre a terra. Então a luz de Cristo estará sobre a terra. E a luz de Cristo deixa tudo transparente. Diga, por quê? Um pouquinho de física. Você estudou na escola. Essa luz bate nesse objeto. Ela bate, ela não tem poder de ultrapassar. Ela faz? Sombra. Mas se essa luz fosse forte o bastante para atravessar este quadro, essa parede, está rebocada, está quase corrida, está pintada. Se você conseguir uma luz para ultrapassar essa parede você vai conseguir enxergar do outro lado sem quebrar ela. A luz te faz ver transparente para o outro lado. Vocês estão aí ou não? A única luz que é capaz disso, nem a luz do sol pode. Ela faz sombra. É a luz de Cristo. É por isso que ele disse, e eu finalizo a aula de hoje, assim, diga como? Que na presença dele não existe sombra e nem variação, porque tudo fica transparente. Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Quem faltou, perdeu, irmão. Não se esqueça, hein? Eli, Eli, lama azavactani. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta aula, por esse dia que o Senhor preparou para estudarmos a Tua palavra. Senhor, estamos gratos. Oh, que aula boa e gostosa nós tivemos, Senhor, porque falamos a respeito do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, faz com que nossas mensagens, nossos ensinos, Pai, nossos louvores, Pai, sejam mais cristocêntricos, Senhor. Porque nós estamos aqui para pregar o genuíno Evangelho, a genuína palavra, e a Tua palavra é a verdade, a palavra é Cristo, a qual nos santificou. Nós Te amamos, Senhor. Acima de tudo, nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua palavra, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, e toda honra, toda glória, todo louvor seja para Ti. Leve em paz agora os Teus filhos, Pai, livra-os de todo mal, guia-os, Senhor, às águas tranquilas e coloca-os em pastos verdejantes. E se eles passarem pelo vale da sombra da morte, que eles não temam mal algum, porque Tu estás com ele, o bom pastor que dá a vida pela sua ovelha. Nós Te amamos, Senhor, nós nos sentimos bem-aventurados por estarmos aqui nesta noite estudando a Tua palavra. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Livra-os também, Pai, de todo mal. Que esta bênção que está aqui alcance, Pai, a mais uma multidão de pessoas, Senhor. Que as pessoas que aqui estão, Pai, possam levar a Tua palavra e fazer discípulos e viver a Tua palavra, Senhor. É isso que Te pedimos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, que é único e sem igual, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conquistada na cruz do Calvário, bem como a comunhão e a consolação do Espírito Santo no partir do pão, seja com todos nós, e todos vamos dizer, amém. Deus abençoe, vai e não peques mais. Para que não te suceda coisa pior.